Oi, pessoal, aqui é o Silvio. Eu estou aqui com a Gabriela Mosman, da Suno Research. Tudo bem, Gabriela? Oi, tudo bom? Prazer, Silvio. Prazer é meu. Então, olha só, hoje a gente vai falar aqui sobre investimentos para viver de renda, né? Então, a Gabriela fez um levantamento aqui para a gente e você pode conferir, né, na minha coluna ali no UOL Economia Mais. E só que é o seguinte, não basta você olhar aqueles investimentos e falar assim, esse aqui é o que está dando mais, então eu vou investir nele, né? E aí, por isso que eu estou aqui com a Gabriela, para a gente falar sobre isso. Como é que funciona? Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter para escolher, por exemplo, ali na lista você colocou fundos imobiliários e ações, né? Alguns são recomendados pela Suno, outros não, né? Aí a pessoa pode olhar, esse daqui é recomendado, está rendendo bastante, vou colocar todo o meu dinheiro. Então, mas espera aí, calma, né? O que a pessoa precisa fazer antes disso, antes de tomar essa decisão? Perfeito. Gente, primeiro, nunca coloque todo o seu dinheiro em apenas um ativo, principalmente se você não conhece. Assim, por mais que a gente trabalhe numa empresa de recomendação de investimento, se você não conhece muito bem esse ativo, não coloca todo o seu dinheiro lá. Você pode ter, talvez, uma decisão de querer investir em menos ativos, mais ativos, isso é uma coisa super pessoal, mas não em um único investimento. Quando a gente fala da questão de escolher um investimento, principalmente com esse foco de geração de renda, a gente, claro, vai olhar muito para o dividendo, mas não dá para simplesmente olhar um, dois indicadores sem a gente conseguir entender o contexto. E eu acredito que as pessoas, nesse 2 anos de pandemia que a gente está vivendo, entendem agora um pouco mais essas questões de contexto, porque isso pode acabar, não digo manipulando, mas mascarando alguns indicadores da empresa. Eu gosto muito de utilizar indicadores, como a gente fala, dividend yield, payout e tudo mais, como alguns filtros e auxílio nessa análise. Então, toda uma análise de onde investir, qual ativo, o foco maior realmente é na parte qualitativa, você entender do negócio, entender o porquê, quais as perspectivas, como isso está linkado na economia, se faz sentido ou não. Essa parte quantitativa de você olhar os indicadores, analisar fluxo de caixa, tudo, isso vai ser quase como um casamento, aí uma mescla para você conseguir entender qual investimento é melhor ou não. E, gente, a gente normalmente vai olhar dividend yield, que seria aí os dividendos pagos nos últimos 12 meses, é geralmente um indicador passado. A gente pode até trazer uma expectativa do que tem para o futuro, mas de padrão, quando você vai entrar em qualquer site, na internet, você vai olhar o que aconteceu nos últimos 12 meses. Isso pode variar muito. Por quê? O preço da ação pode ter caído muito e feito esse dividend yield ficar muito maior, porque ela ficou pequena, né? Então pode distorcer um pouquinho esse indicador. Ou daqui a pouco, por um momento como o da pandemia, essa empresa preferiu segurar a caixa e não pagou, então o dividend yield dele pode estar pequenininho, mas não quer dizer que ela não tem essa capacidade de pagar. Então é muito importante você ter essa atenção. O que eu gosto de citar para as pessoas é dar uma olhada no histórico. E quando eu digo histórico, dos últimos 10, 15 anos, para ver se essa empresa foi pagando dividendo de forma consistente, se esse pagamento de dividendos, eles crescem de forma acima da inflação, porque vai estar corrigindo internamente, digamos assim, essa questão da inflação, porque isso vai te ajudar a se proteger desse indicador. Alguns exemplos também que eu citei aqui de algumas empresas, fundos imobiliários, por exemplo, sofreram muito na pandemia, fundo imobiliário de shopping, de lajes corporativas, eles acabaram tendo muita vacância. O dividend yield deles acabou caindo muito. Quer dizer que você não deve investir? Não necessariamente. Uma hora a pandemia vai acabar, esperamos todos, e esses vão ser ativos que vão estar com altíssimo potencial de retomar esses dividendos. Então, por eles estarem com esses dividendos muito baixos, o preço deles em mercado também acaba diminuindo porque as pessoas não estão tão interessadas. Então, pode ser uma oportunidade de você comprar agora um pouco mais descontado,
por uma perspectiva futura. Por isso que é muito importante você entender desse ativo, ir atrás, ver, por exemplo, é um fundo imobiliário de shopping center. Que shopping centers são? Provavelmente é um shopping center que atrai bastante pessoa, vai voltar a deixar de ter vacância. Então, isso é muito interessante vocês olharem para ver se vai ter uma expectativa de retornar o dividendo. Porque, né, dividendos são excelentes, você ter uma carteira com empresas e fundos imobiliários, investimentos que paguem bons dividendos, proventos, rentabilidade, para viver de renda. Só que aqui, por outro lado, você pode ter ativos que estão pagando muito dividendo, mas a gente tem que ligar o alertazinho, tá? E o que eu estou dizendo isso? Se você entra em algum site com algum filtro, alguma coisa, e vai nas empresas que estão pagando mais dividendos, às vezes pode ser uma empresa muito, muito, muito small cap, que nem tem liquidez no mercado, difícil de negociação, ou até eu anotei um caso que eu achei interessante, que é da Smiles, que estava pagando aí quase 25% de dividendo yield nos últimos 12 meses. Mas isso quer dizer que você tem que investir? Não, porque já teve a questão da Múltiplos, que fechou capital, a Smiles estava com isso indicando, isso poderia prejudicar muitos minoritários, então talvez você vai comprar a empresa porque paga muito dividendo, mas acaba sendo prejudicado por um fechamento de capital. Então, é importante você entender isso. Então, essa é uma empresa que o preço dela caiu muito, porque as pessoas queriam, não queriam mais estar envolvida nisso, e acaba criando essas distorções. Por isso que só olhar o dividendo não dá. Você tem que olhar, se você quer dividendo, é importante, mas muito mais o histórico da empresa, se é uma empresa consistente, geradora de resultado, para que você consiga aí manter essas características no longo prazo. Gente, retorno passado, dividendo passado, não é garantia nada para o futuro, tá? Mas você pegar um bom histórico longo de resultados consistentes, isso vai te ajudar a ter maior segurança nas suas expectativas para o futuro. Perfeito. E quando a gente pensa assim na pessoa que tá querendo viver de renda, né? A gente pode ter dois perfis assim, né? Uma pessoa que está com dinheiro em mãos e precisa aplicar para transformar isso numa renda. Por exemplo, a pessoa às vezes tem um imóvel, ela quer vender o imóvel para aplicar no mercado financeiro e assim ter uma renda. E tem a pessoa que ainda não está lá, né? Que está ainda juntando dinheiro, né, aos poucos para chegar lá. Para a pessoa que já tem o dinheiro, vamos dizer, a pessoa vendeu o imóvel e quer investir agora no mercado financeiro. Você acredita que uma estratégia adequada seria pegar esse valor e já colocar o mais rápido possível em fundos, ou de repente ir diluindo esse investimento ao longo do tempo para pegar um valor médio? Como que você indicaria para as pessoas? Perfeito. Existem várias formas, vamos falar um pouquinho delas. No caso, se você ganha, digamos, tem agora um montante muito grande em comparação com a sua capacidade de investir mensalmente, tá? Porque, assim, 50 mil reais, para alguém pode ser muito dinheiro, para outra pessoa pode não ser. Se você consegue investir R$1.000 por mês, 50 mil reais é muito dinheiro. Mas agora uma pessoa investe 10, 15, 20 mil por mês, teria 50 mil, não vai mudar tanto. Então, se você ganha, você tem um bolo, um volume grande, você vendeu um imóvel, um apartamento, alguma coisa, é um volume grande, e principalmente em comparação com a sua capacidade mensal de investir, eu recomendo geralmente que as pessoas, elas vão investindo esse dinheiro aos poucos, não pega toda essa quantia e compra hoje. Coloca isso em 6, 12 meses, sabe? Vai investindo aos poucos, não tenha pressa, gente. Investimento não é pressa. Você pode deixar esse dinheiro numa renda fixa, alguma coisa, um CDB de liquidez diária para não perdendo valor, mas vai comprando aos poucos. Se você ganhou, sei lá, 100 mil reais na venda de um apartamento, investe 10 mil por mês, sabe? Aos poucos. 5 mil de 15 em 15 dias, vai criando o preço médio para você também ir estudando, entendendo as opções, se dá um tempo, não precisa ter pressa. A pressa aqui é um dos seus maiores inimigos, então essa é a melhor forma.
Mas agora, se você entrou um dinheiro que não é tão representativo na sua capacidade de investimento mensal, eu acredito realmente que vai ser um pouco indiferente, realmente. Ah, eu vendi uma parte aqui de um apartamento que eu tinha com mais, sei lá, 5 irmãos, veio de uma herança, e você ganhou 50 mil e não representa tanto. Beleza, deixa ali, vai, compra 1, 2 meses, e vai fazendo essas compras. Eu prefiro realmente, então, ter essa definição um pouco mais. E, claro, também tem a questão de onde você está na sua vida em relação a tempo. Por exemplo, você é a Gabriela, que tem seus 25, 30 anos e, sei lá, quer esse dinheiro para utilizar daqui 30, 40 anos. Para que ter pressa, sabe? Você pode fazer uma mescla de investimentos, fundos imobiliários, ações boas pagadoras de dividendos, small caps também. Essa mescla, porque assim, a fonte de dividendos que você vai ganhar, provavelmente o seu objetivo vai ser reinvestir eles. Então, você pode fazer toda essa uma mescla. Agora, você ganhou um bom dinheiro e você já quer utilizar isso para viver de renda, o que pode acontecer com muitas pessoas, né? Ah, eu tinha aqui 1, 2 apartamentos, meu patrimônio estava todo imobilizado, mas isso não me rendia tanto. Agora eu quero vender e colocar isso no mercado financeiro para ganhar esses rendimentos. Então, a gente já vai focar muito nesses ativos pagadores de dividendos. Você pode até ter uma parcelinha pequena numa small cap, alguma coisa, mas o foco eu acho muito mais interessante em fundos imobiliários e ações de dividendos, mas muito mais ainda em fundos imobiliários, porque eles têm essa característica de pagar os dividendos mensalmente. E por mais assim que eu até dei o exemplo, Banco do Brasil está pagando, a nossa expectativa na Suno é que nos próximos 12 meses ele venha a pagar 8,2% de dividendo, tá? Isso é mais que muito fundo imobiliário, só que ele não vai pagar todo mês. E ele vai pagar esse percentual durante o ano, sabe? Conforme o cronograma. E por mais que na ponta do lápis em um ano isso não mude tanto, a gente está acostumado a viver de salário mensal. A gente se acostumou a vida toda a ter essa renda mensal. Então, quando você começa nos investimentos a querer viver de renda, eu acho mais interessante você alocar a maior parte em um ativo que te traga renda mensal, principalmente no início, para você se acostumar. Depois, se você conseguir se organizar e achar que talvez valha mais a pena migrar uma outra parte para ações mesmo, que não paguem mensalmente, beleza. Mas eu acho que é muito mais esse teste para ver a sua capacidade de organização. Porque imagina lá, o Banco do Brasil paga todo o seu dividendo em janeiro. Eu quero ver quem é que vai organizar todo esse pagamento para os 12 meses. As pessoas elas não organizam. Então, eu acho que é interessante você poder fazer essa mescla, sim. E, de novo, conforme os seus objetivos, a sua finalidade. E Gabriela, eu queria falar também para as pessoas que que estão começando a investir, né? E às vezes olham para esses números e falam assim, poxa, então se precisa de 200 mil reais para eu ter R$1.000 por mês, então eu vou precisar de 2 milhões, da onde que eu vou tirar isso, né? Como é que eu vou juntar isso? Mas a pessoa, ela pode também buscar hoje empresas que ainda não pagam bons dividendos, exato, né? Para depois elas se valorizarem, né? Assim, eu sei que assusta, principalmente quando você pensa, nossa, eu quero, sabe, meu custo de vida é R$1.000, R$2.000, é o que eu ganho hoje com o meu trabalho. Como é que eu vou acumular esses 200, 300 mil reais, 500 mil reais para viver de renda? Eu sei que assusta, mas é uma questão de planejamento. Gente, como a gente comentou, investir é algo de longo prazo, que você precisa se organizar, sabe? E o bom na questão dos dividendos é que é uma rentabilidade que você ganha e já pode reinvestir. Nesse caso do Banco do Brasil que a gente citou, só em dividendos você vai ganhar 8% a expectativa, você reinveste isso, já foi um ganho de 8%. Tem ainda a valorização do capital da cota, né? Ou seja, você comprou a 10, pode ir a 11, e no longo prazo, nos 10, 20, 30 anos que você vai investindo, isso pode ir aumentando, e a
ideia é que ao longo desse tempo, os dividendos vão aumentando. Então, a gente chama até muito que é o dividend on cost, que seria ali, você pagou R$10 e ganhando 8% de dividendos. Talvez o dividendo vai continuar 8% para o resto da vida, mas quem sabe daqui a alguns anos vai estar, esse ativo virou a R$100, só que está pagando 8% dos R$100, mas você pagou 10%, entendeu? Então, é um outro cálculo para as pessoas terem só em mente, não precisa calcular nada aqui, gente, porque eu estou falando tudo de expectativa. Então, a ideia realmente é você criar um plano, um planejamento para ir investindo aos poucos e se manter constante. O diferencial aqui, pessoal, não vai ser você botar 50 mil hoje e não fazer mais nada depois, não. É você botando seus 1.000 todo mês, R$500, reinvestindo dividendo ao longo de muito tempo, porque isso vai tendo juros sobre juros, e ao longo do tempo você vai poder realmente criar esse patrimônio. E, assim, de novo, investir em uma carteira diversificada, sabe? Ações, fundos imobiliários. Se você tem bastante tempo, você pode investir numa mais small cap, que, como o Silvio comentou, são empresas geralmente que não pagam tantos dividendos. Por quê? O que eu gosto de citar? Uma empresa, o objetivo dela é sempre ter lucro, né? Então, ela quer crescer, se expandir e gerar lucro. Esse lucro, ela pode utilizar de diversas formas. Ela pode pegar uma parte deles e distribuir aos acionistas, que isso é o dividendo. O dividendo é simplesmente uma parcela do lucro da empresa. Ou ela pode pegar esse dinheiro e reinvestir nela para ela crescer mais. Mas isso também é bom para os acionistas, porque pensa assim, se eu, Gabriela, a empresa Gabriela, lucrei R$1 milhão, mas eu vejo que se eu reinvestir esse 1 milhão em mim, eu posso crescer 20%, 30% no ano, ao invés de pagar para vocês 8% em dividendos. Para as pessoas, os acionistas, é mais interessante que eu faça isso. Só que agora, talvez eu já esteja numa fase mais estável, estrutural, que eu não tenho tantos projetos de crescimento, eu posso pegar esse dinheiro e distribuir os acionistas, do que deixar ele simplesmente parado em caixa, porque eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Então, geralmente, isso não é uma regra para tudo, mas é uma convenção, é o que normalmente acontece. Essas empresas maiores, mais estáveis, que não estão tanto nessa fase de expansão, elas distribuem mais dividendos, porque elas não vão deixar o dinheiro parado no caixa delas. E se elas tiverem algum projeto, é pequeno, não vai trazer tanto resultado. Então, é mais interessante para os acionistas elas distribuírem esses dividendos. Já as empresas menores, small caps, que a gente chama, geralmente elas têm muitos projetos, elas, às vezes, falta recurso em tanto investimento que elas podem fazer. E isso crescer, dobrar de tamanho, triplicar em pouco tempo. Então, para elas é mais interessante não pagar dividendos. Para elas e para os acionistas, é mais interessante elas não pagarem dividendos e investirem nelas mesmas para crescer mais. Então, como a gente comentou, se você tem bastante tempo para investir nessas empresas é interessante. Mas se você quer viver de renda hoje ou daqui a um período muito próximo, elas não são tão interessantes. Entendi. Perfeito. Maravilha, Gabriela. Muito obrigado pela sua entrevista. E para você que está assistindo aqui, não esquece de depois entrar na página ali do UOL Economia Mais, né? Ler até o final da notícia para você poder ver o levantamento que a Gabriela fez e o dividend yield esperado para alguns investimentos de fundos imobiliários e de ações. Legal. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, gente. Um abraço. Um abraço.